Amigos da Rádio Chapecó TV, a Chapecoense já voltou a Chapecó e treina na Arena Condá. Nessa segunda-feira, o técnico Vinícius Eutrópio comandou o treino da Associação Chapecoense de Futebol a portões fechados. Somente após o treino é que a imprensa e torcedores puderam acompanhar o restante do treino, ou seja, o rachão. Entre os estados, é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça. Bom, e após o treino, o técnico Vinícius Eutrópio falou sobre a expectativa de enfrentar o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Por exemplo, nós jogamos 2 partidas fora e as 2 partidas fora nós finalizamos contra o Santos mais do que o dobro do Santos e contra o Vitória finalizamos mais também quase o dobro do Santos. Então eu reputo como um time equilibrado, né? Isso não quer dizer também que pode ser cauteloso, mas a gente vai seguir a mesma linha. A gente vai seguir a mesma linha, só que a gente vai tentar acrescentar a nossa arma aqui, né? Com transição, velocidade, se precisar, e a gente quer que tenha isso, um time também com posse de bola, mas que a gente acrescente mais, porque sem dúvida vamos ter um time argentino, que já é difícil, pelas nossas informações, com 2 linhas bem postadas, né, e vão querer deixar o tempo passar e dificultar ao máximo para que a gente não possa sair à frente do placar. Eutrópio, boa tarde ainda. Como você espera o Defensa e Justiça? Eu lembro que o Mancini falava que o Defensa é um time que gosta de marcar muito, mas ele propôs o jogo na partida da Argentina na maioria do tempo. Você espera que um time um pouco mais acuado? Ele mudou o comando, né? Então, em cima do comando, a gente também estuda o histórico do próprio treinador. Ele tinha um sistema, acredito, ousado, inclusive, do Defensa e Justiça. Ele colocava muitos homens à frente da linha da bola, com 3 jogadores só atrás. Povoava o meio e espetava muito os laterais. Eu acredito que, pela característica do treinador e pelo momento também que eles vivem, em termos de estar em vantagem no placar, acredito que eles vão vir mais conservador, no sentido de linhas mais estreitas, um time esperando mais, mas não tirando a característica argentina, que é ser aguerrido, de marcar forte, essa marcação começar lá já desde o início com os atacantes deles. Boa tarde, Vinícius. Com o Mancini, a Chapecoense vinha numa sequência ruim de muitas derrotas e pouco futebol jogado. Quando você assumiu, a equipe voltou a vencer, jogar bem, até fora de casa jogou muito bem contra o Santos, né, que podia ter vencido. E você acha que com a mudança de esquema para o 4-5-1 era o principal problema da Chapecoense? Eu não gosto de apontar o que estava sendo certo ou errado, né? O que eu procurei fazer internamente é, óbvio, manter aquelas coisas que eu achava que estava, né, correndo bem, e independente do sistema também bater muito em alguns gols repetidos, algumas situações. Então nós também trabalhamos essa fase defensiva, de equilíbrio do time, e mudei um pouco as peças de lugar, né? Tanto que os jogadores basicamente são os mesmos, mas a gente conseguiu mudar um pouco isso. E sem dúvida uma coisa que é fundamental para esses jogadores é a confiança. Dar confiança para que eles possam estar à vontade, jogar alegre no campo. Sem dúvida voltou, e não foi só por uma atitude, um item Vinícius, não. Foram vários fatores. Por exemplo, quando você pede para o Sport e tem uma torcida que te recebe no aeroporto, o jogador tem a certeza que no domingo ele vai ser apoiado aqui. Quando uma diretoria também te apoia nos momentos difíceis, né, o jogador se sente protegido.
Quando entre eles as reuniões que nós fizemos são bem abertas e você vê que eles querem e os treinos são fortes também, você vê que você tem força para buscar. Eu fui só um condutor disso tudo, claro, coloquei um foguinho ali, né, nessa fogueira aí para despertar cada um deles só. Vinícius, um início bom de trabalho, aos poucos você vai conseguindo colocar o seu jeito da equipe jogar. Nas últimas 3 rodadas do Brasileiro, 2 vitórias, contra o Santos o time perdeu, mas foi muito bem. A gente compara as escalações, né, com o time que vinha jogando, com 3 atacantes, uma formação, na teoria, no papel mais ofensiva, e você povoou mais ali o meio de campo. Seria por aí a mudança principal do time? Sei que pode estar sendo um pouco repetitivo, mas a gente, quando olha a escalação, acompanhando assim à distância, não acompanho dia a dia aqui do trabalho, mas pela escalação a gente vê isso. Ele deu mais equilíbrio ao time, ele melhorou o poder defensivo, povoou mais o meio de campo e assim os resultados apareceram. Essa leitura está correta? Esse é um dos, né, princípios. Outros são princípios de jogo, jogado mesmo, com a bola rolando, né? Em relação, talvez, à tomada de decisão, por exemplo, da nossa última linha de 4, quando estava desprotegida, qual ia fazer, qual situação que faria, né? Quando o time está atacando na perda de bola, qual é a nossa reação. Então, são alguns princípios de jogo também que esses jogadores pegaram rápido, assimilaram rápido, né? Pelo menos na fase que a gente fala defensiva, em todos os momentos do campo onde a bola está, eles assimilaram rápido, e isso já deu um equilíbrio também, não só a mudança de posicionamento dos jogadores. Aí você tem um jogo em que o time precisa vencer por 2 gols de diferença, joga em casa. Mantém a mesma linha ou é uma situação atípica no momento que você tem que rever um pouco essa posição? Porque na verdade a gente conduz, eu pelo menos conduzo o meu time assim, por exemplo, a gente fala fase defensiva, a bola no pé. Você tem a origem da jogada, você tem a segunda fase, que é a construção da jogada, e a finalização da jogada. Nosso time está conseguindo fazer as 3. Né? Tanto volto a dizer, que a nossa média de finalizações ela é alta e maior do que os adversários em casa. Né? A gente jogando fora de casa. Então, todo esse processo está sendo bem conduzido. Não existe o porquê de uma mudança radical. Terminou o jogo, fizemos só 4 finalizações. Aí teríamos que mudar. Na verdade, a gente vai manter isso, só que esse jogo ele se torna mais atípico, porque é um time argentino e que tem uma boa vantagem. 1-0 para um time argentino é uma boa vantagem. Então, a gente vai procurar surpreender e fazer algo diferente, mesmo sem tempo a treinar, mas fazer, digamos assim, um outro plano, acrescentando a isso que a gente já vem apresentando. Vinícius, quando você chegou aqui, naturalmente, pela falta de resultados, a situação estava tensa. A Chapecoense estava começando a namorar aquela zona ali perto da zona de rebaixamento. O clima não estava tenso. E aí, para usar um jargão comum na internet hoje em dia, você hoje estava com a serenidade de quem conseguiu voltar a Chapecoense para os trilhos. É bem assim mesmo? A Chapecoense hoje em dia voltou para o que ela sempre, o torcedor esperava no início do ano, na temporada do Campeonato Catarinense, etc. Eu acho que sim, né? Não só por mim, volto a dizer, mas pela tomada de decisão de todos os setores da Chapecoense e da região. Quando eu cheguei aqui, eu vi isso, essa vontade de todo mundo e o pessoal se propondo a ajudar. O que eu faço para melhorar? Quando você chega num time, num local que todo mundo aponta, né, os erros e os culpados, você fala, isso não vai para frente. E aqui ninguém apontava ninguém. Todo mundo queria ajudar. De que forma eu vou ajudar? Que eu posso ajudar? Professor, vamos fazer isso. Então, isso facilitou muito. E um grupo de jogadores com muita vontade de que a coisa desse certo. Isso facilitou. E realmente os resultados eles trazem essa tranquilidade do dia a dia, para você olhar para frente e não ficar preocupado demais atrás. Boa tarde, Vinícius. Falando em tranquilidade, você teve pouco tempo para trabalhar ainda, né? Com o calendário apertado da Chapecoense, como é que você tem lidado com essa situação de ter que buscar os resultados com pouco tempo para trabalhar e você tem aproveitado também a garotada da base, né? Sem dúvida. O tempo que eu tive mais longo foi aqueles quinta, sexta e sábado, né? Que eu cheguei. Aquilo, claro, eu estudei, trabalhei bem o tipo de trabalho que eu ia fazer e foquei 3 dias seguidos no que estava acontecendo nas tomadas de gol que a gente tinha
recebido, né, atraso. Então, fiquei 3 dias naquilo. Ao longo dos outros dias, a gente está tendo pouco dia, mas estou usando muito vídeo, estou usando muito treino tático, mesmo que seja parado, né, trabalhando um a um jogador, pegando aqui, pegando ali, e esse grupo ele é fácil de entender, né? Então isso facilita também, mas sem dúvida eu estou com muita vontade de ter pelo menos uma semana para que a gente possa aplicar um pouco mais, dar um passo mais à frente. Então, seguindo um pouco nessa linha, que eu ia fazer essa pergunta, tentando avançar um pouco mais, que até aqui evoluiu muito, é nítido, mas imagino que tenha sido muito no bate-papo, na parte didática, até que a gente vê que tu é muito bom nisso, se prepara para isso. Quanto mais que pode evoluir daqui até o fim de semana, por exemplo, tu vai ter uma semana no campo, e se esse esquema foi o esquema que tu quer manter e é para ti o preferido pelo elenco que tu tem em mãos, ou foi o mais prático diante da falta de tempo para o campo ali? Eu acho que os treinadores do Brasil, diferentemente da Europa, que ele escolhe, né, eu jogo nesse modelo de jogo. Vamos trazer o melhor daqui, o melhor dali, e põe os caras ali no lugar e a coisa anda. No Brasil, você tem que ser muito prático e ter um poder de superação grande. Eu vinha, por exemplo, do Santa Cruz num 4-4-2 bem definido, né, e 4-2-4 quando atacava, porque eu tinha aqueles jogadores, foram aqueles jogadores que nós conseguimos. Quando eu cheguei aqui, já estava num modelo de jogo definido e até com resultados perdendo no finalzinho do jogo, com um pouco menos de posse de bola. E eu não quis descaracterizar isso, né? Eu só mudei, volto a dizer, as peças em cima daquilo que o momento podia. E se isso vai me dar o retorno, eu tenho que seguir isso também, não vou precisar mudar. Uma coisa ou outra você muda, mas pelo menos você já está do meio para frente. Foi isso que eu fiz. Vinícius. É um jogo de paciência, Vinícius, amanhã, e o torcedor faz o convite aí, você tem que estar presente, né, até o último segundo, que tem grandes possibilidades de conquistar essa vaga à próxima fase. Digamos que o Mineirinho está vindo, comendo quietinho. Ah, sem dúvida. Até o último minuto 0-0 nós temos chance de classificar, não é verdade? É claro que nós vamos buscar o gol logo no início, nos primeiros minutos. E é fundamental a presença da torcida, né? Fundamental. No jogo contra o Atlético Paranaense, eu vou dizer, na minha estreia, nós tomamos um gol com 1 minuto, com 5 a torcida começou a gritar. O jogo do São Paulo teve um momento de posse de bola, a torcida nos incentivou o tempo todo. Então, eu volto a dizer, eu já joguei contra como jogador e já joguei como treinador aqui. É difícil pra caramba, não é fácil. E a torcida junto com o time, e o time com confiança, sempre respeitando o adversário, mas com confiança fica mais difícil então. É isso que a gente pede, o torcedor venha, se divirta, incentive o nosso time, porque nós vamos com certeza dar resposta em termos principalmente de entrega. Vinícius, a Chapecoense é um time que toma muito cartão amarelo. O que mais toma no campeonato, alguns jogadores trocam bastante, na zaga também, no volante também. Queria que você avaliasse a dupla defensiva de zaga nos últimos 2 jogos, porque mudou. E eu sei que você não queria adiantar o time, mas talvez na zaga volta o Fabrício como titular? Eu tenho que ver a zaga como um todo, na verdade. Quando você protege, volto a dizer, como você começa a distinguir situações do jogo, né? Que é para adiantar a primeira linha, a última linha, se é para afastar, se tem um posicionamento, isso resulta em boas atuações. Então nós trocamos os jogadores, mas a capacidade ali defensiva boa permaneceu a mesma, né? Então é a dúvida que eu levo para amanhã. Bom, Vinícius, também, já à frente da pergunta do Matheus também, é sobre essa situação, né, de cartões amarelo, bastante jogadores pendurados, e você vai lidar por mais alguns jogos com essa situação, né, de ter que alterar o time em virtude desses cartões. Mas isso mostra que o time está bastante combatente. O caso do André Giroto, que é um dos jogadores que mais leva o cartão amarelo, mas também é um dos que mais combate, né? Justamente. E o Andrei, a gente colocou o Andrei também numa posição que eu acho que é mais confortável e que ele se desenvolve mais, né? Ele jogando como primeiro volante e no 4-1-4-1 era um percurso muito grande para ele desenvolver. E colocando ele mais à frente, a gente melhorou a característica que ele tem, que é uma armação, a chegada de cabeça na área, e não expôs o jogador tanto a esses cartões. Talvez agora ele possa melhorar
né, e levar menos cartões. E é o que vocês estão vendo, é treinamento igual para todos eles, né? A gente treina menos quem está jogando, mas o sistema, o modelo, todos os jogadores, mesmo que estão aqui, a gente tem as filmagens desses jogadores quando a gente está jogando fora, né? Os treinamentos são no mesmo modelo de jogo para que a gente possa chegar aqui, eles estarem aptos a desenvolver a função no momento que precisar. Início só mais uma colocação. É o terceiro ano seguido que a Chape joga a Sul-Americana contra equipes argentinas. É o terceiro confronto agora, não era o quarto. E nos 3 anteriores teve 2 classificações contra o Independiente e São Lourenço e uma eliminação para o River Plate, que era o atual campeão da América. Então esse retrospecto vem com vocês amanhã junto dentro de campo para conseguir passar para as oitavas de final. Isso é positivo, mas a gente também utiliza isso de uma equipe que já estava pronta, né, preparada e sabia lidar com as adversidades. Essa é uma equipe que foi montada, talvez seja a primeira adversidade nesse sentido de mata-mata, eu não posso te responder com certeza, mas eu acredito que eles estejam preparados, principalmente emocionalmente, para isso. Vinícius, boa tarde. Chapecoense iniciou o ano com muitas competições para disputar, em algumas já foi eliminadas. Resta ainda, claro, a Suruga no Japão, né, de competição oficial. Tu acha que esse fato da Chapecoense ter sido eliminada nessas outras competições, ela serve também um pouco como pressão para os atletas, até pelo adversário não ser um adversário tão tradicional como a Chapecoense enfrentou em Libertadores, como enfrentou em Copa do Brasil? Tu acha que isso pode ser uma pressão para os jogadores ou serve mais como incentivo? E como que você trabalha isso com eles também? Não, eu trabalho jogar jogo. Uma equipe que eliminou o São Paulo não é qualquer equipe, que seu treinador foi convocado para a seleção argentina não é qualquer equipe, né? E por estar na Sul-Americana também não é qualquer equipe. Então a gente tem que trabalhar com respeito, né? Pensar só nessa situação do jogo amanhã, o mais importante para a gente deixa de lado o brasileiro e pensa em 90 minutos amanhã. É assim que eu trabalho com eles, para eles estarem bem à vontade, né, sabendo que é uma decisão que a gente tem capacidade de vencer o adversário, passar essa fase. Este é o técnico Vinícius Eutrópio. Falou, mas não adiantou a escalação que vai para campo nesta terça-feira para encarar o Defensa e Justiça. Será um grande jogo e você, torcedor, é o nosso convidado a acompanhar pela Rádio Chapecó AM e Antena 1 FM. E, é claro, a comparecer no estádio Arena Condá e torcer, fazer a sua festa e empurrar a Chapecoense em mais uma classificação para a Copa Sul-Americana. Com imagens de Leonardo Vassoleri e reportagens de Jorge Roberto, Rádio Chapecó TV, time líder de fato.